Em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil, temperaturas ainda mais baixas em São Paulo. No entanto, o tempo continua firme, não é? Camila Yunes, boa noite para você, bem-vinda. E hoje é quinta, mas já temos spoiler para o fim de semana, calor no fim de semana, é isso? Bem-vinda. Isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente tem agora aqui na capital paulista as temperaturas em 18 graus, mas elas vão subir. Amanhã as máximas podem chegar a 28 graus. E o fim de semana, como a gente sempre traz o spoiler, desde o início da semana a gente está trazendo os spoilers, né? As temperaturas máximas aqui na capital paulista ficarão entre 30 e 31 graus. Bem diferente do que a gente viu no início da semana, né? Mas vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque a gente tem uma alta pressão atmosférica que mantém o tempo firme em boa parte do centro-sul do país. E as temperaturas vão se elevar no decorrer do dia, especialmente aqui no centro-oeste, áreas do sudeste e também no sul. Existe condição de chuva para algumas áreas, aqui no litoral de Santa Catarina, Paraná, norte do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Mas é importante a gente fazer um destaque porque a chuva vai voltar para a região sul do país. Uma baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina vai trazer essa chuva de volta em formato de pancadas. Então amanhã já tem condição para essas precipitações no sul do Rio Grande do Sul e também na Campanha Gaúcha. E aí, nos próximos dias, elas vão avançando para outras áreas da região sul do país e lá na próxima semana devem chegar aqui na região sudeste. Mas vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente está falando de chuva, mas a gente tem essa alta pressão em boa parte do país que impede a formação de umidade. Então, a gente tem risco de baixa umidade. Então, condição de alerta, umidade entre 20% e 12% em toda essa área em vermelho no nosso mapa. Boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás, praticamente todo o estado de São Paulo, áreas aqui do Paraná, onde as temperaturas também estarão bastante elevadas. E aqui também no Triângulo Mineiro, onde as temperaturas também ficarão mais elevadas. Estamos falando de tempo seco, mas tem alerta de temporais para algumas regiões. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque ainda continua muita instabilidade aqui na faixa leste do Nordeste. Tem também a atuação de um cavado meteorológico. Continua chovendo aqui no litoral da Bahia. A gente viu que choveu bastante nessa última semana. Em 48 horas, choveu mais do que o previsto para o mês inteiro em Salvador. Então, ainda tem chuva. Essa chuva já começa a diminuir, mas ainda tem condição de alerta, especialmente aqui para o litoral sul da Bahia e também no Recôncavo Baiano. No norte, condição também de alerta para o extremo norte do Amazonas e também em Roraima. Mas vamos saber como ficam as temperaturas para esta sexta-feira, fim de semana chegando. E olha só, aqui em São Paulo, o dia amanhece com 12 graus e a máxima chega aos 28 graus e sem condição de chuva. No Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 29 graus. E em Manaus, mínima de 25, máxima de 31. E em Campo Grande, mínima de 22 e a máxima chega aos 35 graus. Thiago. Ô Camila, a gente continua acompanhando a situação dos reservatórios. O Cantareira opera hoje com 24,4% da capacidade. Agora, quando, afinal, nós poderemos ter melhora nesses índices? Mas você já falou aqui que a primavera é uma estação muito difícil de fazer projeções e previsões do tempo, né? Pois é, Thiago, a gente ainda está com um nível muito ruim dos reservatórios. Se a gente fosse olhar pela média histórica, era para estarmos com 37% da capacidade lá no sistema Cantareira. A expectativa é de que ainda demore um pouco. Nesse próximo mês de novembro, a gente ainda não deve ter um volume tão expressivo de chuva assim para conseguir aliviar os mananciais. Hoje, mais cedo, eu fiz uma entrevista com o meteorologista e pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e o Giovanni Dolife. Ele explicou um pouquinho do que a gente pode esperar para esses próximos meses. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista. Então deve cair mais. Aí vem a chuva, dá uma parada, melhora um pouco, aí para uns dias de chover, pode cair mais um pouco. Então, em novembro, não dá para dizer se a gente consegue superar os 30%, talvez em novembro ainda não. No 31 de dezembro a gente deveria estar por volta dos 30%, né? Talvez um pouco abaixo, mas mais provável que esteja um pouco acima dos 30%. Então tem uma boa chance de a gente, no final de dezembro, estar escapando aí desse nível de restrição. Até lá fica oscilando, né? Abaixo dos 30%, ali entre 20% e 30%.
Pois é, Tiago, então só a partir de dezembro que a gente pode ver uma melhora mais expressiva dos mananciais. O que o Giovanni explicou também, Tiago, é que desde a entrada da primavera a gente teve várias frentes frias. Essas frentes frias, elas trouxeram chuva, mas tiveram aí um espaço muito grande, né? Mais de uma semana entre uma frente fria e outra, e esse volume ainda não foi o suficiente para aliviar os mananciais, Tiago. Os reservatórios aqui de São Paulo, numa situação difícil, a gente continua monitorando. Camila Yunes, amanhã você volta aí sim para falar sobre o fim de semana. Sobre o fim de semana, e a gente já traz o spoiler da semana. Só spoiler, né, Tiago? Só spoiler. Bom descanso para você. Obrigada. Até amanhã.